A maior mentira que contam para quem estuda é que o jogo da aprovação acaba ali em dezembro, né? Nossa, com certeza, é um mito gigantesco. Pois é. Existe, tipo, toda uma narrativa de que a educação é uma maratona previsível, as aulas começam em fevereiro, aí o estresse vai acumulando ao longo dos meses, chega o final do ano, acontece aquele mega evento nacional de vestibulares e pronto, a porta supostamente se fecha. Uhum, como se fosse um ciclo engessado. Exato. Mas quando a gente olha para a nossa imersão de hoje e pega essa pilha de documentos oficiais recentes, dá para ver que o tabuleiro vira de cabeça para baixo no meio do ano. E vira de uma forma, tipo, muito mais tática, sabe? O nosso foco hoje vai ser estritamente no que dizem os editais. A gente não vai operar com achismos ou especulações. A missão aqui é decodificar as regras. Isso. Lê as entrelinhas dos manuais oficiais de duas gigantes públicas. Primeiro, o Manual do Candidato da Unesp, focado no ingresso via Enem para o meio de ano de 2026, e também as diretrizes do recém-aplicado vestibular 26-2022 da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. O ecossistema de meio de ano tem uma dinâmica predatória bem própria. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, os processos de meio de ano exigem táticas completamente diferentes daquele funil tradicional de fim de ano. Sem dúvida. Não é só uma repescagem. Não, de jeito nenhum. É uma arena totalmente nova, com regras muito específicas. E para entender esse nível de estratégia, a melhor coisa é mergulhar logo de cara nos números. O primeiro documento oficial na nossa mesa é o Manual da Unesp. E, cara, ele traz um cenário que parece quase um erro de digitação à primeira vista. Assusta um pouco quem lê sem atenção. Sim. A Unesp abriu um processo para 2026 que não exige uma nova prova. Até aí, ótimo, né? Mas o documento crava que eles estão oferecendo exatas 20 vagas. Sim, apenas 20 vagas. E elas estão distribuídas exclusivamente entre os campi de Ilha Solteira e Assis. Peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Num universo de, sei lá, milhões de estudantes fazendo o Enem todo ano, lutando de forma sangrenta por cada casa decimal no SISU, porque alguém gastaria energia tática lendo um edital de 20 vagas no interior de São Paulo? Pois é, parece loucura, né? Parece. Não é um desperdício de tempo? É tipo achar uma agulha num palheiro tão pequeno que nem vale o esforço. Olha, o que é fascinante aqui é justamente a psicologia por trás da escassez. A maioria esmagadora dos candidatos vai pensar exatamente dessa forma inicial. Eles vão bater o olho no número 20, achar que é impossível e simplesmente ignorar o edital. Ah, então rola uma autossabotagem coletiva. Exatamente aí que o candidato estrategista encontra a vantagem dele. Em processos com pouquíssimas vagas, a concorrência real muitas vezes despenca, porque o que a gente chama de efeito espantalho afasta a massa. Entendi. Fica sendo um jogo de atirador de elite. Perfeito. Muito cirúrgico, muito silencioso. E os alvos dessa operação ficam muito claros se a gente analisar os cursos que estão sendo oferecidos nessas 20 vagas. O manual lista engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica e uma grande novidade ali no meio das exatas que é língua e cultura chinesas. Como é que essas peças se encaixam, hein? A gente tem que olhar para a geografia e para a economia da região. O interior paulista, especialmente esses eixos que conectam regiões como Ilha Solteira e Assis, pulsa no ritmo do agronegócio de precisão. O agro é fortíssimo lá. Muito forte. E do desenvolvimento de infraestrutura de base também. E, as 4 engenharias listadas são a espinha dorsal de qualquer projeto de expansão agrícola ou energética. Agronômica para a terra e civil, elétrica e mecânica para toda a estrutura ao redor dela. Faz todo sentido. Só que o agronegócio e a infraestrutura brasileira não operam num vácuo, sabe? Eles dependem visceralmente do mercado global. Ah, e é aí que entra o curso de língua e cultura chinesas. Caramba, não é uma anomalia no edital de exatas, é uma resposta mercadológica. Precisamente. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, especialmente na compra de commodities e, claro, no fornecimento de tecnologia pesada. Então, formar engenheiros nessas regiões é essencial, mas formar profissionais capazes de negociar contratos, traduzir especificações técnicas e transitar culturalmente nesse eixo Brasil e China é uma visão de longo prazo incrível da universidade. Nossa, genial.
O documento não colocou esses cursos juntos por acaso. É literalmente um ecossistema econômico refletido em 20 vagas de uma universidade pública. Errado. É tudo muito bem pensado. E a mecânica de entrada é o que mais me chama a atenção aqui. O candidato só precisa usar as notas do Enem de 2024 ou de 2025. O edital exige um mínimo de 400 pontos na nota geral e proíbe sumariamente qualquer nota zero, inclusive na redação, claro. Isso, não pode zerar nada. Para usar uma analogia de videogame, é literalmente como acessar uma fase bônus escondida, sabe? No jogo normal, todo mundo passa meses lutando contra o mesmo chefão para passar de nível. Mas nessa fase bônus da Unesp, se o jogador guardou um item específico no inventário, que neste caso é um save state com a nota de 2024 ou 2025 acima de 400 pontos, a porta abre sem que ele precise lutar contra o chefão de novo. Ele escapa da fadiga da prova. Exatamente. Ele não precisa fazer o Enem de novo agora. É uma excelente analogia. E o manual oficial aprofunda essa mecânica com os pesos das áreas. Porque, olha, não basta ter só uma nota geral alta. O documento estabelece que a classificação utiliza pesos diferenciados dependendo do curso escolhido. Ah, então não é só uma média simples. Não, de jeito nenhum. Se o foco for em biológicas, exatas ou humanas, a matemática da nota muda. Um candidato com 700 pontos em matemática e suas tecnologias vai ter uma vantagem brutal na engenharia civil em comparação com alguém que tirou os mesmos 700 pontos, mas em linguagens, por exemplo. Saquei. É um filtro qualitativo mascarado dentro de uma nota quantitativa. Perfeito, é bem isso. Ok, vamos desempacotar isso. Porque ter esse save state guardado no bolso é inútil se a pessoa tropeçar logo no início. A Unesp exige essa estratégia prévia com a nota, mas o edital revela que o primeiro grande teste não é acadêmico, ele é puramente burocrático. E, nossa, os prazos são uma verdadeira armadilha para quem está desatento. Sem dúvida. A burocracia é sempre o primeiro filtro eliminatório de qualquer universidade pública. E no meio do ano, esse filtro opera em velocidade acelerada. De acordo com os documentos da Unesp, as inscrições gerais vão de 25 de maio a 25 de junho de 2026. É uma janela razoável para a inscrição em si. Sim, e a taxa de inscrição, comparada ao padrão nacional, é até baixa, custa R$ 20. Mas tem um porém. O edital traz um cronograma brutal para quem precisa solicitar a isenção ou a redução desse valor. Para dar um contexto de urgência para quem está ouvindo, hoje é dia 19 de maio de 2026. A janela para solicitar a isenção ou a redução da taxa abriu ontem, dia 18, e fecha no dia 24 de maio. Ou seja, a janela fecha antes mesmo de a inscrição geral começar. São apenas alguns dias corridos. Por que as universidades fazem isso? Criar um prazo tão microscópico parece quase cruel. Parece. Mas na prática, esses prazos de 5 ou 6 dias não são apenas burocracia, sabe? Eles são um teste de atenção e organização cívica. Como assim? A universidade já está eliminando concorrentes desatentos antes mesmo de processar qualquer nota do Enem. Se o indivíduo não consegue ler um edital e se organizar para enviar uma documentação em uma semana, a premissa institucional é de que ele provavelmente vai ter sérias dificuldades de gerenciar prazos acadêmicos complexos no futuro lá dentro. Caramba, faz sentido. É um teste de fogo logístico. E as regras para conseguir não pagar esses R$ 20 não são apenas preencher um formulário dizendo que não pode pagar. É uma verdadeira investigação financeira. O edital cita o CAD único e uma renda per capita muito, mas muito específica. Como funciona essa matemática da isenção? O documento divide as possibilidades de forma muito categórica. A isenção total exige que a família do candidato esteja no CAD único e tenha uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Meio salário mínimo. É uma margem apertadíssima. Muito apertada. E para quem não tem o CAD único, a Unesp faz a própria análise socioeconômica. Eles exigem que o estudante tenha feito ou vá concluir o ensino médio em escola pública ou EJA público, ou então em escola particular com bolsa integral, limitando a renda bruta a um salário mínimo e meio por pessoa. E ainda tem a questão regional, né? Isso, além de exigir residência ou vínculo estudantil no estado de São Paulo. É o nível de detalhamento que exige que a família tenha os contra-cheques, contas, histórico escolar,
tudo perfeitamente alinhado e digitalizado em questão de horas. E ainda tem a redução de 50%, certo? Para quem não consegue a isenção total. Sim, essa é amparada por lei estadual. A redução atende quem é estudante regular, seja do ensino médio ou de cursinho, e que tenha uma renda inferior a 2 salários mínimos ou esteja desempregado. E o edital é cirúrgico nessa definição. Como eles definem desempregado? Desempregado significa estar sem trabalho há, no máximo, 12 meses. E tudo, absolutamente tudo, precisa de comprovação documental imediata. O que nos leva ao ponto central da reserva de vagas, que o documento chama de SRVEBP. Nessas 20 vagas microscópicas, a política de cotas ainda opera com força total. Como que o documento reparte um bolo tão pequeno? É um exercício de fatiamento milimétrico das 20 vagas totais. 10 vão para ampla concorrência, que é o sistema universal. As outras 10 são estritamente para quem fez todo o ensino médio na rede pública. Metade, então. Isso. E dentro dessas 10 vagas de escola pública, o edital estipula uma proporção mínima de 35% para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. E isso na prática dá quanto? Na matemática arredondada deste edital específico, isso garante exatas 5 vagas absolutas para esse grupo. Uau! É uma engenharia social traduzida em frações de vagas. O candidato precisa saber exatamente em qual subcategoria ele se encaixa, porque a nota de corte flutua violentamente entre elas, né? Com certeza, muda tudo. E claro, depois de vencer toda essa maratona burocrática absurda, o que vai definir se o nome aparece na lista de aprovados em julho é a base de conhecimento, a preparação tática. E por falar nessa preparação de alto nível, que faz a diferença entre ficar com uma das vagas ou ficar de fora, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Nossa, e essa transição nos leva perfeitamente para o nosso segundo cenário de hoje. É verdade, a mudança de ares. Pois é, porque enquanto o candidato da Unesp está naquela fase passiva, tipo, apenas lidando com papelada e esperando o sistema calcular uma nota antiga do Enem, existe uma outra frente de batalha no meio do ano. Uma frente bem mais agressiva. Uma frente extremamente ativa e francamente caótica. Exato. Vamos sair do interior paulista, abandonar a estratégia de nota guardada e nos jogar direto para a realidade de quem precisa lutar por cada ponto na trincheira. Vamos analisar as diretrizes do vestibular 2026-2 da Universidade Federal de Uberlândia. O cenário da UFO é monumental. As provas presenciais acabaram de acontecer neste último domingo, dia 17 de maio. E o edital nos mostra uma operação logística para quase 1.700 vagas espalhadas por 7 campi diferentes. São 1.699 vagas, para ser exato, né? E a estrutura da prova, pelo menos segundo o documento oficial, não facilita em absolutamente nada. Foram 65 questões objetivas num único domingo. E não é um caderno universal, a gente tem que lembrar disso. Bem lembrado. O edital lista cadernos do tipo 1 ao 4 com um embaralhamento de questões para evitar fraudes, além de um caderno completamente isolado apenas de francês. Isso adiciona uma camada de complexidade na correção e, claro, na tensão de quem acabou de sair da sala de aula. Mas a adrenalina real, a parte que define futuros mesmo, começou ontem, dia 18 de maio, quando a UFO liberou o gabarito preliminar. E é exatamente neste momento que o edital deixa de ser apenas um guia de regras e se torna um verdadeiro manual de sobrevivência. Eu tenho uma analogia perfeita para esse momento pós-prova. É exatamente a mecânica do VAR, sabe? O árbitro assistente de vídeo no futebol. Ah, gostei. Como assim? Pensa bem, o apito final tocou no domingo. Os candidatos já entregaram os cartões-resposta. Estão todos exaustos. Mas o jogo não acabou. No VAR do futebol, o juiz não muda de ideia simplesmente porque o jogador levantou o braço e gritou muito ali no campo. O juiz precisa da imagem, da câmera, no ângulo exato, mostrando impedimento milimétrico. E no vestibular da UFO, essa revisão do lance é o período de recursos. Nossa, muito bom! E se conectarmos isso ao quadro geral de um vestibular super concorrido,
A fase de recursos é onde a proatividade acadêmica suplanta a exaustão física, porque o prazo é brutal. É curtíssimo, né? Demais. O gabarito preliminar sai na segunda e o candidato tem apenas até às 11 horas da manhã da quarta-feira, dia 20 de maio, para enviar as contestações. São menos de 48 horas úteis. E como funciona essa imagem da câmera no recurso da UFO? A pessoa não pode simplesmente entrar no sistema oficial e digitar, sei lá, eu acho que o gabarito da questão 42 está errado porque meu professor falou que está errado. De forma alguma, o sistema exige uma fundamentação teórica muito sólida. Imagina o cenário. O candidato chega no domingo à noite com o cérebro derretido. Aí, na segunda de manhã, ele confere o gabarito preliminar e percebe que uma questão de biologia, que ele tinha certeza absoluta de que estava certa, foi computada como errada. Bate aquele desespero. Bate. Mas ele precisa, em questão de horas, isolar o tópico, consultar a bibliografia que é sugerida no próprio edital da UFO, encontrar a passagem exata que contradiz a banca examinadora, formular um texto técnico, argumentativo e totalmente impessoal e submeter tudo dentro de um portal digital antes das 11 da manhã de quarta-feira. Meu Deus, é um trabalho de advogado de defesa da própria nota. Exatamente isso. E a pressão é colossal, porque em um concurso com quase 1.700 vagas, onde as notas se aglomeram ali nos decimais, a anulação de uma única questão ou alteração de um gabarito não sobe a pessoa uma ou duas posições. Pode arremessar o candidato dezenas de posições para cima, ultrapassando um bloco inteiro de concorrentes que não tiveram o mesmo desempenho naquela questão específica. E a omissão tem um preço altíssimo. Quem simplesmente cruza os braços, aceita o gabarito preliminar e vai esperar a publicação oficial no final de maio, está entregando o próprio destino nas mãos da banca e dos concorrentes que foram lá questionar. Basicamente lavou as mãos. Isso. A janela de 48 horas é um teste de resiliência. Avalia se o aluno tem maturidade para questionar a instituição de ensino usando os métodos acadêmicos corretos e, claro, sob extrema pressão de tempo. E essa colisão de prazos mostra o quão frenético é o cronograma de meio de ano. E os resultados finais colidem meio que na mesma época também. A Unesp agenda a lista dela para o dia 10 de julho e a UFO crava o resultado final no dia 15 de julho. A segunda quinzena de julho de 2026 vai ser, tipo, a linha de chegada de muita gente, coroando meses de gestão de crise, papelada e argumentação técnica. O que comprova mais uma vez que passar em uma universidade pública não é apenas um teste de conhecimento de matrizes e crase. É um teste de gerenciamento logístico de vida. Muito bem colocado. Então, o que tudo isso significa, né? Chegamos àquela hora de dar um passo atrás e olhar para todas as peças que a gente moveu no tabuleiro de hoje. Vimos dois extremos de oportunidades ativas super detalhados nos documentos oficiais. Dois cenários bem distintos. Sim. De um lado, a via de sniper da Unesp, super restrita, com apenas 20 vagas para engenharias e chinês, usando a nota antiga do Enem. É cirúrgica, burocrática, depende de isenções feitas em um prazo minúsculo, mas poupa o aluno de uma nova prova. Isso. E do outro lado, o vestibular massivo da UFO, que é uma operação gigantesca, onde a prova já aconteceu e os candidatos estão imersos numa guerra de 48 horas para submeter recursos, consultando bibliografias de última hora para tentar virar o jogo no VAR acadêmico. E tudo isso desmonta aquela premissa inicial que a gente discutiu lá no começo. De que o ano acaba em dezembro. Exato. A ideia de que o aprendizado e a progressão acadêmica só acontecem em ciclos anuais rígidos, começando em fevereiro e morrendo em dezembro, é uma ilusão. A roda da universidade pública não para de girar, mas essa constatação nos leva a uma reflexão muito mais profunda, uma que transcende a sala de aula e atinge a sociedade como um todo. Interessante. Como assim? O que está além desse cronograma de vestibulares? Pensa no mercado de trabalho e nas grandes corporações. Se as grandes instituições públicas de ensino já estão quebrando esse monopólio do fim do ano, tipo, permitindo que ingressos, processos e formações comecem, terminem e recomecem em janelas contínuas em pleno mês de maio ou julho... Sim, o fluxo é constante. Então, quanto tempo vai levar para a sociedade parar de pensar na vida profissional como lotes anuais,
Hoje, muitas empresas ainda olham para o ano de formação como uma métrica fixa. Mas e se o futuro não for sobre o ano em que a pessoa entrou ou saiu da faculdade? Caramba, isso é uma quebra de paradigma. E se a verdadeira métrica de valor passar a ser a velocidade com que o indivíduo consegue identificar, se adaptar e agarrar essas janelas contínuas de oportunidade, sejam elas de 20 vagas cirúrgicas ou de batalhas de recursos de 48 horas. Quando o ciclo deixa de ser anual, a adaptabilidade se torna a habilidade mais cara do mercado. Nossa, é um pensamento que muda completamente as regras do jogo. A capacidade de navegar no caos e aproveitar as portas que se abrem quando todo mundo acha que o prédio está fechado. O tabuleiro é muito mais vasto, as estratégias são bem mais complexas e o relógio nunca para de bater, mesmo que seja, sei lá, num domingo à noite em Uberlândia ou numa terça-feira em Ilha Solteira. Agradecemos profundamente a companhia da nossa audiência nesta exploração detalhada dos fatos, cotas, prazos e manuais. Continuem lendo as entrelinhas e não deixem os prazos de maio escaparem das mãos. Até o nosso próximo